Olá, gente mais que boa, tudo bem? Eu quero compartilhar com os irmãos hoje um texto da Palavra de Deus que eu gosto muito e com certeza irá trazer conforto nesse tempo de aflição que nós estamos vivendo. Tempo de incerteza, tempo em que nós não identificamos uma saída, mas nós temos a certeza que nós estamos debaixo do poder de Deus, e Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. E eu queria compartilhar então uma parte da carta de Paulo aos Coríntios, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, e eu gosto muito dessa carta porque Tito traz algumas notícias para ele, um relatório acerca da primeira carta que ele escreve, e a primeira carta a gente vê que é de forma muito severa. E agora Paulo, ele destaca a pessoa de Cristo com algumas qualidades nessa carta. Ele traz Cristo como consolador, como doador de dons, como dono de nós, como juiz, como luz, como poderoso, como reconciliador, como Senhor, como substituto e como triunfante. Então Paulo vai dar essas qualidades para nós diante dessa carta, Se nós lermos a carta toda, nós vamos poder perceber isso. Mas hoje eu quero trazer uma qualidade de Cristo que o apóstolo Paulo destaca aqui, que é Cristo como aquele que é o Consolador, Nada mais propício para nós nesse momento do que identificarmos Cristo como esse Consolador. E eu queria ler essa passagem que está lá no primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso de 1 até o 11. E diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da misericórdia e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos nossos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Essa era uma carta circular. O que eu chamo de carta circular? Ele mesmo diz aqui que não é só para a igreja de Coríntios, mas a todos os santos em toda a Acaia. Então, havia algumas comunidades que estavam espalhadas naquele, vamos dizer, distrito, ou naquela localidade. E uma coisa interessante é que a graça era a saudação habitual ali, naquele tempo, Ali elas se encontram, e todas as nossas misericórdias emanam do coração do Pai, e todo conforto vem do Consolador, que para nós hoje é o próprio Espírito Santo,
O próprio Jesus disse: eu tenho que subir para mandar um igual, para que seja o Consolador, para que seja aquele que esteja nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, mas também sendo nosso Consolador. Enquanto nós estivermos passando por essa grande tristeza e provação, nós temos que observar como Deus se aproxima e o que Ele diz para nós. Temos que estar antenados para saber realmente ler na situação que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer nos falar. Lembre que você está sendo consolado para consolar a outros. Então não é só a bênção da consolação para você, mas você está sendo consolado também para ser consolado, para consolar a outras pessoas, né? Deus então está treinando você para ser como Barnabé, que o nome dele significava filho da consolação. Os ganhos que nós conquistamos com a provação são imensos. Os ganhos que virão com aquilo que a gente está passando hoje são incontáveis, são imensuráveis, porque esses ganhos para nós fornecem a experiência da qual outros podem também serem abençoados. Então nós estamos sendo plenamente consolados, estamos tendo experiências com Deus para que a gente possa abençoar outras vidas. Por perseguição ou por uma doença grave, Paulo foi levado algumas vezes aos portões da morte, né? E a sua recuperação foi um milagre. Mas o que me fascina na vida do apóstolo Paulo é que a sua confiança nunca vacilou. O que me fascina no apóstolo Paulo é que a sua esperança estava sempre no Deus, que ele confiava que tinha controle sobre todas as coisas. Então, meu irmão e minha irmã, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu vou te desafiar para você ousar acreditar como Paulo, ousar acreditar que Deus libertou você, a sua vida das garras do pecado, e Ele continua te libertando, e Ele irá continuar a te libertar. Então são libertações passadas, libertações presentes e as futuras que ainda virão, que se misturam nesses doces versos que nós lemos. O que Ele fez, o que Ele faz agora e o que Ele fará são bênçãos imensuráveis para a vida de cada um de nós. Então, apenas cuide para que você saia de si mesmo e vá para Deus. Não confie nas suas próprias forças, não confie nos seus próprios conhecimentos, mas se volte para Deus, em quem está toda a ajuda que eu e você precisamos. Toda ajuda que nos é necessária está em Deus. Que Deus possa te abençoar nesse tempo. Essa é a minha oração.